Olá, meu nome é Carlos Terra, eu sou médico hepatologista no Rio de Janeiro e hoje vamos abordar um tema de suma importância nos pacientes com cirrose, que é a insuficiência renal aguda, também chamada injúria renal aguda. Nessa situação, como o próprio nome já sugere, o funcionamento dos rins está comprometido e isso leva a um empobrecimento do prognóstico dos pacientes com cirrose de maneira muito marcada. A insuficiência renal que pode acometer os pacientes com cirrose, ela é multifatorial, significa que várias causas de insuficiência renal podem existir. A mais frequente delas seria a insuficiência renal que acontece no contexto de uma desidratação, de hipovolemia, seja causada por perdas gastrointestinais, como vômitos, diarreia, seja pelo uso de diuréticos, que muito frequentemente são prescritos aos pacientes com cirrose. Esses pacientes, portanto, podem ter uma resposta muito acentuada, levando à desidratação. Uma outra causa bastante frequente dos pacientes com cirrose seria aquela que ocorre no contexto das infecções. Nós sabemos que os pacientes com cirrose têm propensão à infecção e essas infecções podem, e frequentemente o fazem, desencadear insuficiência renal, muitas vezes grave nesses pacientes. O uso de medicamentos tóxicos ao rim, como anti-inflamatórios, alguns antibióticos e outras substâncias, podem também determinar o aparecimento de insuficiência renal aguda. Portanto, é muito importante que os pacientes com cirrose tenham monitorada a função renal. Isso se faz, no mais das vezes, pela determinação de uma substância no sangue, chamada creatinina. O hepatologista que acompanha o paciente com cirrose deve fazer esse exame periodicamente para acompanhar a função do rim. Os estágios mais avançados de cirrose podem determinar um tipo específico de insuficiência renal que ocorre quase que exclusivamente nos pacientes com cirrose, que é a chamada síndrome hepatorrenal. Essa é uma doença de prognóstico muito reservado, que merece um tratamento imediato e agressivo e aproxima o paciente do transplante de fígado. Um abraço.